Fala pessoal, eu sou o professor Evandro Teruel do canal Programação na Veia e hoje eu vou te ensinar como se desenvolve tabelas em páginas web. É muito comum em páginas web você ter de desenvolver diversos tipos de tabela. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o editor Brackets e a gente vai iniciar uma página e vamos desenvolver uma tabela simples. E nos próximos vídeos eu vou te mostrar como se desenvolve tabelas mais complexas, tá? Então, para começar, eu vou iniciar um novo arquivo aqui, e aí a gente vai começar um novo arquivinho. Você sabe que todo arquivo a gente deve iniciar com a palavrinha doctype, que significa o quê? Que você vai desenvolver na linguagem HTML versão 5. E depois da palavrinha doctype, você vai colocar HTML e vai indicar que você vai desenvolver no idioma português, né? PTBR, português brasileiro aqui, né? E o HTML você sabe que você fecha no final com /HTML. Toda a página inicia com HTML e finaliza com HTML. E é sempre interessante e importante você colocar o lang PTBR para indicar que você vai estar usando o idioma português brasileiro, tá bom? Bom, aí depois você sabe que dentro do HTML você sempre tem de usar a seção head, que é para o cabeçalho da página, onde você vai colocar basicamente as configurações e o título que vai aparecer na barra de título do navegador. Então head barra head, aqui, né, você sabe que isso é obrigatório em toda a página, né, head barra head. Aí você tem, depois do head, você também é obrigado a colocar o body e o barra body na sequência, então body barra body. E dentro do head, você sabe que você sempre vai ter de colocar o title, que é para indicar o título que vai aparecer na barra de título do navegador. Nesse caso eu vou colocar tabela exemplo. Esse vai ser o título que vai aparecer lá na barrinha de título do navegador, barra title para finalizar essa tag title. E aqui também eu sempre devo colocar a tag meta char7. E aqui é meta char7 igual a UTF-8. Para quem não se lembra, UTF-8 é, na verdade, o código para o navegador aceitar todos os caracteres da tabela ASCII. Ou seja, para o navegador aceitar caracteres acentuados. Se você não coloca o meta char7 UTF-8, aqueles caracteres que têm acentos, que tem cedilha, que tem crase, que tem til, eles muitas vezes aparecem com símbolo no lugar do acento, tá? Então, se você coloca meta char7 UTF-8, o navegador renderiza corretamente esses caracteres do nosso idioma, tá? E aí você vai indicar qual arquivo CSS que você vai usar para formatar, né, para configurar esse arquivo HTML. Então a gente usa a tag link rel igual aqui stylesheet, né, stylesheet type igual, eu vou usar um arquivo do tipo text barra do tipo CSS. E esse arquivo href, e eu vou usar um arquivo com nome qualquer, eu vou colocar o nome formata.css, mas você pode colocar o nome que você quiser. Então todo arquivo que você vai criar HTML, você vai criar com essa estrutura básica. Então essa estrutura é padrão. Você sempre vai ter o doctype indicando que você vai fazer em HTML5, que é a última versão. HTML para iniciar a página, barra HTML no final para finalizar a página. Depois tem o bloco head, barra head. Dentro do head você vai ter um title para indicar o título. Meta char7 para indicar que o navegador deve entender caracteres acentuados. O link para fazer a ligação com o arquivo CSS que vai formatar a página, que é o arquivo formata CSS nesse caso. E a seção body, onde você vai colocar o conteúdo da página. Eu vou salvar esse arquivo com o nome HTML. Então vou em File, Save, aqui, né? Vou indicar onde eu quero salvar esse arquivinho. Eu já criei uma pastinha aqui para salvar esse arquivo. Vou salvar esse arquivinho dentro da minha pastinha. Vou salvar com o nome tabela.html. Esse arquivinho foi salvo aqui. Quando eu salvo, o Brackets já deixa os comandinhos coloridos, como você pode ver aqui. Tem que salvar também um arquivo com esse nome formata.css. Então eu vou em File, New, vou criar um novo arquivo em branco e vou salvar ele com aquele nome formata CSS, que é o arquivo que eu vou usar para formatar a minha página HTML, tá? Então vamos lá, File, Save, vou salvar na mesma pastinha onde eu tenho o arquivo HTML, aqui onde está o meu arquivinho HTML, eu vou lá e salvo o arquivinho com o nome formata.css. Muito bem, é esse arquivinho aqui.
Então eu tenho os dois arquivos, o tabela HTML e o formato CSS que está vazio. Muito bem, eu quero criar uma tabela hoje, uma tabela bem simples, uma tabela como essa. Tabelas simples são tabelas que você tem o mesmo número de linhas e número de colunas. Então você tem aqui no caso 2 colunas e você tem 4 linhas. É uma tabela bem simples. Para criar uma tabela como essa, né, você vai usar logicamente você sempre vai começar com a tag table e vai finalizar a tag table para você criar uma tabela como essa, tá? Agora, dentro de uma tabela você sempre vai ter linhas e a linha você sempre vai começar com a tag tr e no final da linha você deve colocar a tag /tr. tr indica início e fim de uma linha. Nesse caso, a primeira linha da tabela, ela sempre vai ser uma linha de cabeçalho da tabela. Veja que produto e preço é o cabeçalho das colunas da tabela. Então, nesse caso, cada célula dessa primeira linha, você vai usar a tag th. th indica cabeçalho. Então, na verdade, você vai ter th para produto, para a primeira célula que é produto, e /th para finalizar essa célula produto. Aí você vai ter th também para iniciar preço, e aí depois de preço você vai ter /th, né, também para você finalizar essa célula de preço. Então você vai ver que, por exemplo, a primeira linha da tabela eu vou ter um tr, aí eu vou ter um th, produto /th, th, preço /th, e depois eu fecho o tr. Para a segunda linha, por exemplo, eu vou ter um tr aqui, né? E aí eu vou ter um /tr no final também, logicamente, porque eu vou ter uma linha e nessa linha eu sempre vou ter, nesse caso aqui, ó, eu vou ter 2 células. Eu vou ter um onde está o arroz e outro onde está o 5. Então, já para a segunda linha da tabela, onde tem o conteúdo, eu já vou usar o td, né? Porque já não é mais cabeçalho da tabela, já é conteúdo mesmo. Então, td /td para a primeira célula dessa linha, aí eu tenho aqui td para a segunda célula dessa linha e /td, né? /td aqui para essa célula. E assim vai, ó. Se eu for fazer uma próxima linha, eu sempre vou ter o tr no início da linha, vou ter o /tr no final da linha. Você vai ver aqui, ó, /tr no final da linha. E aí, ó, feijão aqui, eu vou ter um td, né, antes do feijão, vou ter um td depois do feijão, /td para finalizar aqui depois do feijão. Vou ter aqui também, ó, antes do preço do 3, vou ter um td, próxima célula, vou ter depois do preço aqui, vou ter um /td também para finalizar essa célula. E assim vai. Quantas linhas você tiver, você vai ter de abrir tr para iniciar a linha, /tr para finalizar. E para cada célula da linha você vai ter de usar td. Então vamos fazer na prática isso, né? Vou lá e vamos fazer. Dentro do bar, então, eu vou criar minha tabelinha. Como é que eu crio minha tabelinha? Eu vou abrir uma tag table. E essa tag table você vai perceber que o brackets já fecha automaticamente a tag table. Ela fechou ali. E aí, dentro da tag table, eu vou iniciar, então, a minha tabela. Então vamos lá. Vou pegar a minha tabela aqui, vou iniciar. Primeira coisa que eu vou fazer na minha tabela, se você observar aqui, ó, a primeira linha, ela vai ter então produto e preço. Então eu vou ter um tr, vou fechar o tr e dentro eu vou ter th com produto e preço, tá? Então vou iniciar o tr e aí, ó, ele já fecha com /tr, aí eu vou colocar um th, dentro do th eu vou colocar produto, depois desse th eu vou abrir outro th e dentro desse th eu vou colocar preço. Então veja, eu terminei a primeira linha, eu tenho um tr, onde eu abri a linha, iniciei a linha, ele fecha no final, /tr. E dentro desse tr eu tenho um th com produto e outro th com preço. Eu posso fazer dessa maneira, ou eu posso fazer assim também, ó. Posso abrir o tr, aí eu coloco um th, outro th, e aí eu fecho o tr embaixo. Se você achar melhor, fica mais organizado. Você tem tr, aí você fecha o tr, e dentro você coloca 2 bloquinhos th. Fica um pouquinho mais organizado. Bom, isso eu fiz a primeira linha, né? Agora eu vou colocar o arroz, né? Veja que o arroz vai ter um tr, que eu vou começar a linha, um /tr que vai finalizar a linha, e dentro eu vou ter um td com arroz e um td com o preço R$5. Então, eu vou colocar aqui também um tr, e ele vai finalizar, eu vou descer aqui,
E dentro, então, eu vou colocar TD agora, porque não é mais o cabeçalho da tabela. E aqui eu vou colocar o quê? Arroz, arroz, e na linha de baixo eu vou colocar um outro TD. E aqui, no caso, eu vou colocar o preço, que é R$5. E, logicamente, para cada linha que eu for fazer, eu vou ter de abrir outro bloquinho como esse. Então, é mais fácil. Por exemplo, aqui ó, eu tenho arroz, depois eu tenho feijão e tomate. Então, é mais fácil eu copiar esse bloquinho aqui do TR, né? Na verdade, o TR do TR ao barra TR, eu crio uma linha com arroz, eu copio esse bloquinho, Ctrl C, colo embaixo, né, e só mudo, né, no lugar do arroz aqui eu vou colocar então o tomate, e aí o tomate, vamos ver o preço que eu coloquei lá, é R$6, então eu coloco aqui R$6. E para cada linha que eu quiser mais, é só eu repetir esse bloquinho, ó. Eu posso colocar esse bloquinho mais uma vez, e além do tomate eu posso colocar, sei lá, cebola, por exemplo, e colocar cebola R$4,50. Para cada linha é só eu copiar e colar esses bloquinhos, essas linhas, né? Então, eu acabei a minha tabela. Então, eu tenho table barra table. A primeira linha da tabela eu uso tr barra tr e uso th para indicar o cabeçalho das colunas, ó, produto e preço. Para os produtos e os preços, eu já uso tr e barra tr para terminar e os tds para construir cada célula das linhas, tá bom? Bem simples para se construir tabelas simples como essas, né? Agora eu vou salvar, file save, então vou salvar e vou ver o resultado na tela. Então vou lá e dou um duplo clique no arquivo, ele vai mostrar no navegador. Você pode observar que a tabela está ali. É que você não consegue ver linha, você não consegue ver coluna. Por quê? Porque você ainda não formatou com CSS. Você não pediu para mostrar linha, coluna, cor de fundo, espaçamento, não pediu para centralizar, você não pediu para fazer nada. Então é isso que a gente vai fazer agora. Se a gente for no nosso arquivo, você vai perceber o seguinte, que você disse que um arquivo chamado formata CSS vai ser usado para formatar o conteúdo dessa página. Então vamos lá no formata CSS e vamos pedir para ele mostrar uma borda, por exemplo, desse table, dessa tabela, né? Então vou lá no CSS, no formata CSS, e vou pedir para ele colocar a borda no table. Então vou lá, formata CSS, aqui eu vou colocar table, e aqui no table eu peço o quê? Peço para ele colocar uma borda, ó, border, e aí eu coloco uma borda sólida, ou seja, uma borda sem interrupção, e vou colocar uma borda solid e vou colocar a cor black, uma cor preta mesmo, de 1px. Vou colocar uma borda bem simples. Vamos ver o resultado disso, ó. Veja, eu indiquei que eu quero colocar na tag table, veja lá, ó. Minha tabela foi criada com a tag table, então eu quero colocar uma borda só na tag table, certo? Só na tag table. Que borda que é? Uma borda sólida, preta de 1 pixel, tá? Então vamos lá, vou salvar, file, save all, para salvar os dois arquivos. Vou lá e atualizo. Pronto, só que quando eu coloco a borda no table, ele coloca a borda só em volta da tabela toda. Porque o table é a macro área, a área da tabela inteira, tá? Ah, professor, mas então, não quero colocar a borda no table, eu quero colocar a borda em todas as células, eu quero colocar a borda em todos os quadradinhos, né? Quero colocar a borda em volta de todas as células. Ora, as células foram criadas com o quê? Com TH e com TD. Então, se você quer colocar a borda em volta das células, você tem de colocar a borda nos TDs e nos THs, né? TH para a primeira linha e TDs para as demais linhas que você criou. Então, quer colocar borda? Então, nas células, então você vem aqui e coloca o quê? TD, né? E vírgula TH, porque eu quero colocar borda tanto nos TDs quanto nos THs, né? Então eu separo por vírgula, e aí, ó, posso pegar aquela borda ali, e posso colocar aqui embaixo, ó, repetir aquela borda. Ou nem precisaria fazer isso, tá? Eu poderia simplesmente pegar isso daqui, ó, melhor do que fazer isso, eu poderia colocar table, vírgula, td, vírgula, th. Aí ele já aplicaria tanto no table, quanto no td, quanto no th, separando por vírgula lá em cima. Então vou lá em file, save all,
e peço agora para ele atualizar a página lá. Ó. Vamos lá, atualizou. Ah lá, você pode perceber que colocou uma borda tanto na tabela quanto colocou uma borda também nas células. Bom, vamos centralizar essa tabela, colocar ela aqui no centro. Como é que eu coloco essa tabela aqui no centro? Eu não sei se você se recorda, mas uma tabela nada mais é do que um container, uma área, um container que você cria na tela, tá? Para você centralizar os containers que você coloca na página, você pode fazer, a melhor forma de fazer é você colocar o seguinte, asterisco, e aí você coloca o seguinte, ó, margem, 2 pontos, 0, alto. O que significa margem 0 alto? Significa que ele vai dar margem em cima e embaixo 0 pixel e a esquerda e a direita automática. O que significa automática? Significa que ele vai centralizar o elemento, né? E ele vai centralizar o elemento e deixar ou seja, se o elemento tem 200 pixels, ele vai colocar esse elemento de 200 pixels no centro da tela. O que sobra de área da tela, ele vai dividir e deixar a esquerda e a direita, né? Essa sobra, deixando o elemento centralizado e deixando a sobra idêntica à esquerda e à direita do elemento, tá? Bom, para isso funcionar, vamos lá, vou salvar. Para isso funcionar, eu preciso determinar o tamanho desse elemento, né? Porque ele está muito pequeno. Olha lá, centralizou, mas ele está muito pequeno. Então, esse margem 0, ó, veja, o margem 0 alto, veja o 0. O 0, ele ficou grudado em cima. Ó, a tabela ficou grudada em cima. Então, se no lugar de 0, você colocar, por exemplo, margem 20 px e alto, significa que em cima da tabela ele vai dar 20 pixels, vai ficar melhor, não vai ficar grudado. Quer ver? Ó, File, Save All, vou mostrar para você. Olha lá. Olha lá, em cima da tabela ele deu 20 pixels, não ficou grudado. Então, não precisa ser necessariamente 0 aqui, tá? Então, margem 20, agora ele vai dar 20 pixels de margem em cima e embaixo. A esquerda e a direita é automático, para que ele possa centralizar. O asterisco indica que ele vai aplicar em tudo. Então, se eu tiver mais tabelas embaixo, ele também vai aplicar nas demais tabelas, de forma que elas fiquem centralizadas. Tá bom? Por isso que eu uso o asterisco aqui. Significa tudo. Vai aplicar em todos os containers, as tabelas ou outros elementos de container, como divs, section e outros elementos de container que você criar na tela. Tá bom? Bom, mas essa tabela está muito pequena, vamos aumentar a largura dessa tabela? Bom, para aumentar a largura dessa tabela, então eu abro uma configuração só do table, tá? Por que eu não posso colocar ali em cima? Porque ali em cima eu estou aplicando no table, no TD e no TH. Agora eu quero aplicar somente na tabela. Então eu abro uma configuração só da tabela, WIDTH largura, e vou colocar essa tabela com 400 pixels de largura. Será que vai ficar bom? Vou em File, Save All, e aí eu vejo o resultado. Olha, minha tabela ficou com 400 pixels de largura, tá? Eu poderia, por exemplo, tirar o table dali de cima e deixar a borda só nas células, não na tabela. Não quero uma borda em volta da tabela. Então vou lá em cima e deixo a borda somente no TD e no TH. Veja o resultado disso. Save All, eu vou ter um resultado assim. Eu não vou ter a borda em volta da tabela. Ficou só em volta das células. Pode ficar um pouquinho melhor. Bem, eu poderia também, você vai observar que as células, o conteúdo das células estão muito grudado nas laterais. Então o que tem dentro da célula está muito grudado nas laterais, na linha lateral. Como é que eu faço para aumentar o espaço entre o que tem dentro da célula e as laterais das células? Eu dou uma margem interna nas células. Como é que eu dou uma margem interna nas células? Eu utilizo o padding. Padding dá uma margem dentro do elemento. Então ele vai dar uma margem dentro do TD e dentro do TH. Então eu vou dar uma margem aqui, por exemplo, de 10 pixels. Eu acho que é muito, mas depois a gente reduz. Vou em File, Save All, vamos ver o resultado. Olha lá, deu uma margem dentro, entre o que está escrito e a lateral da célula. Até que ficou bom 10 pixels aqui de margem para o TD e para os THs, tá? Agora eu quero aplicar só no TH. Só no TH eu quero colocar uma cor de fundo, um cinza de fundo nesses THs aqui, onde está produto e preço. Se eu quero aplicar uma configuração só no TH, então eu abro uma configuração só do TH aqui embaixo
E aí, no TH aqui embaixo, eu coloco o quê? Um background color, venho aqui no background color e coloco uma cor de fundo, por exemplo, C0, 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 que vai ser uma cor cinza, um cinza clarinho. Posso também aumentar um pouquinho a letra desse TH, né? Então vou colocar um font size, aumentar um pouquinho a letra para tamanho 16 pixels. Posso mudar o tipo da letra, font family, e mudar a letra aqui para Arial. E posso inclusive colocar uma letra mais encorpada, que é o font weight. Font weight deixa a letra mais encorpada, e eu coloco, por exemplo, bold aqui, que vai deixar uma letra mais encorpada só para o TH, tá? Só para o TH lá em cima. Vamos ver o resultado disso? Eu salvo e vejo o resultado. Então veja lá, o fundo ficou cinza e o conteúdo lá da célula de cima ficou um pouco mais encorpado, tá? Então eu tenho arroz, tomate, cebola. Vamos ver se eu coloco mais alguns itens ali para a gente fazer uma alteração. Então arroz, tomate, cebola. Se eu quero colocar mais produtos nessa minha tabela, o que que eu faço? Eu copio aqui, ó, essa linha do TH, ó, perdão, do TR, eu copio e colo embaixo. Não vou gerar mais linhas, ó, mais TRs aqui embaixo, ó, mais linhas, mais TRs. Então estou gerando mais algumas linhas, por quê? Porque eu vou te mostrar uma coisa, é muito comum a gente ver tabelas onde cada linha tem uma cor diferente, tá? Então cebola, vamos colocar aqui cenoura, vamos colocar aqui batata, vamos colocar outro produto aqui, alface. Muito bem, a gente tem agora mais produtos na minha tabela. Eu simplesmente aumentei o número de linhas da minha tabela. Então, fui lá, salvei a minha tabela. Olha lá, mais linhas na minha tabela. Agora, como é que eu faço para alternar, por exemplo, as cores de fundo? Então, eu tenho produto lá em cima, a primeira linha, né, do título lá, das colunas está com fundo cinza. É muito comum a gente ver tabelas onde a primeira linha tem fundo branco, a próxima tem fundo colorido, a próxima branco, a próxima colorido, a próxima branco, a próxima colorido. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente faz o seguinte: se as linhas que eu quero fundo branco, eu não mexo, já está branco, então eu não mexo. As linhas que eu quero fundo colorido, então eu coloco um nome de classe nos TRs das linhas que eu quero fundo colorido. Então, por exemplo, bom, produto eu não conto, porque produto é o TH, eu já peguei e já coloquei fundo lá nos THs, né? Então eu quero, por exemplo, que tomate tenha fundo colorido. Então eu venho nesse TR da linha do tomate e coloco um class aqui. Então vou colocar um class nesse cara e vou chamar ele de colorido. Então, esse TH aqui do tomate, eu coloquei um class igual a colorido, o cebola não, o cenoura eu coloco o mesmo class igual a colorido, o batata não, e o alface eu coloco o mesmo class igual a colorido. Então eu alterno. Veja que eu peguei aqui, ó, coloquei no TR do tomate o class igual a colorido, no TR do cebola não, no TR da cenoura sim, no TR da batata não, e no TR da alface sim. Eu coloquei um class igual a colorido. Então eu estou alternando linha sim e linha não. Agora eu só vou configurar o TR cujo class é igual a colorido e vou colocar uma cor nele, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou lá no CSS, venho aqui e aplico uma configuração apenas no TR cujo class dele é igual a colorido, tá? Então vou aplicar uma configuração só no TR cujo class é igual a colorido e nele eu vou colocar um background color e vou escolher uma cor. Vou escolher uma cor bem clarinha, por exemplo, essa cor aqui, ó, esse bege aqui ou esse azulzinho aqui, bem clarinho. Então veja que ele vai aplicar somente nos TRs que tem aquela classe, né? Aquele class. É muito comum a gente ver esse tipo de tabela. Bom, agora você pode ver que entre as células existe um espaço, tá vendo? Entre as células existe esse espacinho. Para tirar esse espaço entre as células, você tem de ir lá na configuração do table,
aqui na configuração do table, e aí você tem de colocar a configuração Border Collapse. Border Collapse, e aí você tem de colocar o valor Collapse. Border Collapse tem dois valores, Separate e Collapse. Separate é o que está. Se você coloca Border Collapse, Collapse, você vai ver que esse espaço entre as células vai desaparecer. Então, o espacinho entre as células, olha, desapareceu. E por último, normalmente na tabela, essa daqui é uma tabela de preços. Então, normalmente lá em cima tem um título na tabela, que é a tabela de preços. Como é que a gente coloca o título na tabela? A gente vai lá na tabela, né? E aqui antes, ó, no table, antes do TR, a gente coloca a tag caption, tá? Tag caption é uma tag de tabela que a gente coloca dentro do table, tá? Antes do primeiro TR, e aí a gente coloca caption justamente para colocar um título na tabela. E aí eu coloco, por exemplo, tabela de preços. E aí, logicamente, se eu coloquei a tag caption dentro da tabela, aqui eu vou lá e configuro a tag caption aqui no meu arquivo CSS. Então venho aqui, coloco o caption e vou fazer a configuração dela. O que eu posso fazer aqui? Posso botar um font size, né? Logicamente posso colocar um font size tamanho 30px, um tamanho bem grande. Posso colocar uma cor da letra, talvez uma letra azul, tal. Posso mudar a cor da letra, o tipo da letra, né? Font family, posso mudar para calibre, por exemplo. Pode ser qualquer tipo de letra que você queira. Posso mudar também, posso colocar um font weight para deixar a letra font weight para deixar a letra mais encorpada, né? Posso colocar também um text align center para ficar centralizado, né? E posso colocar ainda o que mais que eu posso colocar? Mudei a cor da letra para azul, né? Posso deixar dessa maneira mesmo. Bom, vamos ver como ficou. Eu vou salvar e a gente vê como ficou esse título da tabela. Olha lá, tabela de preços lá em cima, tá? Ficou o título da minha tabela. Eu poderia colocar ainda aqui um background color. Poderia colocar um background color black só para a gente ver, né, como fica esse fundo ali em cima desse título. Olha, vou colocar black, não é a melhor alternativa, mas você pode ver que tem lá um espacinho, ó, tem o título e aí você tem aqui a parte da tabela embaixo, tá? Não precisa ser black necessariamente, tá? Você pode colocar qualquer outra cor, só coloquei para que você possa visualizar. Na verdade, aqui talvez seja bom a gente colocar dentro desse cara também um padding para dar um espacinho maior, por exemplo, de 10 pixels para dar um espaço maior dentro, né? Se eu coloco um padding de 10 pixels, ele dá um espaço dentro ali do caption, ó, fica melhor entre o que está escrito e a lateral dessa parte. E não precisa ser preto, né? Mesmo que você vá colocar black, o ideal é que não seja black, talvez aqui seja melhor você colocar uma cor C0, 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 que é um tom de cinza, tá? E aí você colocar a cor da letra, talvez a cor da letra melhor que seja black mesmo, letra preta, o fundo cinza. Ou pode ser talvez um fundo diferente, né? Você que sabe. Então, na verdade, você tem esse resultado aqui. Outra coisa que você pode fazer é colocar uma sombra nessa tabela, caso você queira. Para colocar uma sombra no elemento, no caso da tabela, no table, você pode vir aqui no table e pode fazer o seguinte. Você pode colocar um box shadow. O box shadow é um elemento, é uma configuração que você precisa definir qual é a largura da sombra para a direita, para baixo. Então, por exemplo, para a direita eu quero 15 pixels de largura da sombra para a direita. Para baixo eu quero, por exemplo, 15 pixels também de sombra para baixo. Aí eu vou colocar agora o espalhamento da sombra, o spread, né? O espalhamento, como a sombra vai ser espalhada, como se fosse spray, né? Vou colocar, sei lá, 7 pixels de espalhamento. E aqui eu vou colocar RGBA. RGBA
é a cor que eu vou escolher. E quando você vai colocar sombra, você tem de colocar a cor da sombra usando o sistema RGBA para que você possa definir a transparência da cor. Então, você não pode usar o sistema hexadecimal, porque aí você não consegue definir a transparência da cor. E se a cor ficar muito intensa na sombra, não fica muito legal. Aí é o seguinte, olha, o sistema RGBA usa o código das cores RGB. RGB você sabe que é o quê? R de red, G de green e B de blue. Então ele mistura essas cores. O sistema RGBA significa que ele usa RGB e o A é a transparência da cor, tá? Então vou te mostrar aqui, ó. Se eu pegar aqui, eu vou lá no Color Picker. Se eu entrar no Google e digitar Color Picker é um site do Google que você escolhe uma cor. Então vou escolher aqui essa cor preta, ó, praticamente cor preta. Quando eu escolho a cor preta, eu tenho aqui, ó, o código RGB aqui, ó. Se você observar, eu escolho a cor preta, eu tenho o código hexadecimal e tenho o código decimal, que é o código RGB, ou seja, 19 é o tom de vermelho, R, né, red, 19 é o tom de green e 20 é o tom de blue, que é essa cor aqui, ó, essa cor quase preta que eu estou escolhendo. Então esse é o tom que eu estou escolhendo de RGB. Eu seleciono esse tom aqui, ó, Ctrl C, e vou colocar lá, ó, RGBA. Significa, estou escolhendo 16 é o tom de vermelho, 17 vai até 255 esse número aqui, tá? Então o tom de red pode ir até 255, aqui é 16. O tom de green pode ir até 255, eu escolhi 17. O tom de blue pode ir até 255, eu escolhi 18. Muito bem, isso daqui é o RGB, certo? Agora eu tenho de colocar o A. O A, na verdade, é a transparência, que vai de 0 a 1. Esse A aqui é a transparência, que vai de 0 a 1, é o alfa. Então, na verdade, a transparência de 0 a 1, se você colocar 1, na verdade, é nada de transparência, é a cor totalmente nítida. 0 é totalmente transparente. Qualquer valor entre 0 e 1 vai aumentando a transparência. Então, se eu colocar 0.1, é bem transparente. 0.2, menos transparente. 0.3, menos transparente. 0.4, menos transparente ainda. 0.5, menos transparente. 0.9, quase nada transparente. E 0.1, e 1, na verdade, é cor normal, sem nenhuma transparência. Então, se eu quero mais ou menos transparente, por exemplo, eu posso colocar 0.6. Vai ficar mais ou menos transparente. Se eu quero metade transparente, 0.5. Então, qualquer valor que você vai colocar no alfa tem de ser de 0 a 1, tá? Vamos colocar 0.5 para a gente ver. Isso ele vai aplicar no table, na tabela, tá? Então, esse valor aqui é a largura da sombra para a esquerda, a largura da sombra para baixo, o espalhamento da sombra, né, tipo spray, a cor da sombra e aqui o alfa, a transparência da sombra. Vamos ver o resultado disso. File, Save All. E aí a gente vai ter esse resultado aqui para minha tabela. Veja, a sombra para a esquerda, para baixo, o espalhamento. Eu coloquei um espalhamento de 7. Eu vou colocar um espalhamento de 10 para você ver. Ele vai ficar mais espalhado. E aqui, ó, eu coloquei 0,5 de transparência, eu vou colocar 0,3 de transparência para ficar bem transparente, né? Save All. Olha lá, ficou mais transparente a sombra e o espalhamento ficou ainda maior, tá? Eu escolhi esse tom de cor. Se eu escolhesse um tom de vermelho, essa sombra apareceria avermelhada, tá? Depende do tom que você quer que apareça, tá bom? É muito comum você ter nos elementos, e se você quer que essa sombra fique para a esquerda, para o outro lado, é só você colocar o sinal de menos no primeiro valor. Então no primeiro valor aqui, ó, onde está 15, você coloca menos 15, essa sombra, ó, vou salvar para você ver, ó, File, Save All, e executo, olha lá, a sombra já aparece para o lado esquerdo, tá bom? Se você coloca o sinal de menos no primeiro valor. Ok? Então vou salvar aqui e aí a gente vê o resultado aqui, ó. Tá bom? Essa é uma tabela simples. Se eu quiser colocar mais uma coluna na tabela, é só eu vir aqui, ó. Digamos que além dessa coluna produto-preço, eu quero colocar característica. Então eu venho aqui, né? Pego, coloco mais um TH ali, ó.
coloco produto, preço, e aqui eu coloco característica. Característica, veja, eu estou aumentando um TH, né? Estou colocando característica, mais uma coluna, e é lógico. Ou não característica, eu vou colocar aqui marca, né? E aqui, ó, é lógico que para cada produto eu vou ter de aumentar, então, um TR. E o arroz, por exemplo, eu vou ter de colocar a marca aqui. Então, por exemplo, Tio João. Você pode colocar aí qualquer coisa, né? Vamos colocar, deixa eu mudar aqui o meu teclado. Então, vamos lá. Coloquei aqui a marca. Aí você vai, para cada produto que você tem, você vai ter, ó, de colocar mais uma coluna. E o que é mais uma coluna? Mais um tomate, sei lá, vermelhinho. Você coloca a marca do produto que você quer. Cebola. Então você coloca uma coluna a mais. Ardida. Muito bem. Cenoura. E aí você coloca a marca que você quer. Então você tem de colocar, se você abrir uma nova coluna, você coloca uma coluna em cada uma das linhas, né? É só você colar um TD a mais. E aí você salva e você consegue ver o resultado, ó, uma coluna a mais, tá bom? Uma coluna a mais que você adicionou. Se você quiser deixar a tabela mais larga, é só você ir aqui no table, né, que você colocou a largura da tabela 400, você pode aumentar para 500 de largura a tua tabela, e aí a tua tabela vai ficar um pouco mais larga, tá bom? E se você quiser criar outra tabela? Professor, eu quero criar outra tabela, como eu faço? Bom, eu vou fazer só para te mostrar, eu vou pegar e vou pegar essa tabela, esse table, vou copiar ela inteira, ó, do table até o barra table aqui, né? Aqui, eu peguei do table até o barra table, vou dar um Ctrl C, vou abrir linha depois da tabela aqui, né? Depois do table, vou dar um Ctrl V. Então eu estou replicando a mesma tabela, eu copiei a tabela e colei embaixo para você ver a mesma tabela. Então, olha só. Colei embaixo, veja que a mesma tabela apareceu de novo. Então eu tenho uma outra tabela na sequência, caso você queira criar mais tabelas na sequência. É só você pegar e mudar os dados internos, mudar o conteúdo da próxima tabela, você vai ter mais tabelas na tua página. Há muitas páginas na internet hoje com tabelas como essa. E mesmo, por exemplo, se você quiser tornar uma opção dessa tabela clicável, por exemplo, o arroz aqui, ó, eu posso querer tornar o arroz clicável. Como é que eu faço para tornar a palavra arroz clicável? Então, digamos que eu quero ir lá para o site do arroz, sei lá, Camil site. Vamos ver qual é o site do arroz Camil aqui, ó. Vamos ver. Esse é o site do arroz Camil, tá? Então, eu quero que clicar no arroz Camil, eu quero ir para o site do arroz, tá bom? Como é que eu faço isso? Eu venho aqui no arroz, ó, dentro desse TR, coloco o quê? A href igual, né? A href igual, aqui eu coloco o endereço do site, né? A href igual o endereço do site. Aí eu coloco aqui arroz e depois eu coloco barra A, né? Então você vai perceber, opa, não saiu aqui, deixe-me ver, barra A. Meu teclado inverteu, deixa eu mudar aqui um pouquinho. Então, barra A. Então, vai ficar assim, ó. Então, dentro desse TD, olha, dentro desse TD, eu tenho um TD. Vou colocar embaixo só para ficar mais fácil para visualizar. Opa! Tenho esse TD aqui, ó. Dentro desse TD, então,
O arroz, eu coloquei ele dentro de um link, /A. Então você vai ver, ó, que quando eu clicar nesse link, ó, então eu tenho TD, o /TD, TD, /TD. E a palavra arroz tá como link. Então o que acontece? Vou salvar para você ver. Olha lá. A palavra arroz está como link. Se eu clicar na palavra arroz, ele vai lá para o site do arroz, né? Como eu coloquei ali. Então, o conteúdo de uma tabela você pode fazer como link, né? Tornar link, como você pode ver aqui. Basta você colocar aquilo que está dentro de um TD, dentro de um A também, que você torna um link, ok? Na próxima aula eu vou te mostrar como se faz tabelas com células desiguais. É um pouquinho diferente, dá um pouco mais de trabalho, mas o princípio é muito semelhante. Se você gostou, dê um like, inscreva-se aí no canal que eu sempre vou te mostrar novidades aí de como se desenvolve o site. Abraço e até o próximo vídeo.